Alô galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras. E meus amigos, a gente vai concluir hoje esse nosso processo sobre a Idade Média. Nos nossos últimos dois encontros, nós trabalhamos o que com vocês? Trabalhamos primeiro aquela parte de características gerais do feudalismo, da Idade Média. Segundo encontro, que foi semana passada, já de forma online, a gente já trabalhou os impérios da Idade Média. E agora a gente vai chegar no último momento, que é concluindo esse grande processo, trabalhando a parte que refere-se à Baixa Idade Média. Então, o nosso assunto descortina o conteúdo de hoje, a Baixa Idade Média. Professor, o que é que significa esse período que a gente popularmente chama com o nome de Baixa Idade Média? Mas vamos lá. Primeiramente, algumas características para vocês, né? O período da Baixa Idade Média é o período que vai do século XI até o século XV e que na Europa ele foi marcado por essas características que irei apresentar para vocês na sequência. É o momento onde você vai ter o fim das invasões na Europa. Então, as grandes invasões bárbaras, árabes, de vikings, magiares, que atacaram tanto o continente europeu durante tantos séculos, a partir desse momento elas simplesmente reduzem. E, professor, por que elas reduzem ou até mesmo chegam no final? Por uma coisa óbvia. Você invade até conquistar o objetivo. Quando conquista o seu intuito, você se sedentariza e a partir dali você começa a constituir uma estrutura de poder. Então, árabes, vikings, germânicos, magiares, todos esses povos chegaram, invadiram, lutaram, mas em algum momento eles vão se solidificar na Europa. E a partir disso, as guerras, as epidemias, elas reduzem e a partir disso o crescimento populacional acontece. E já fica ligado nisso, ó, que o crescimento populacional, ele é vital para que nós percebemos a destruição da Baixa Idade Média. Esse período também ele vai ser marcado pelo quê? Pelo grandioso episódio das Cruzadas. Temos também como consequência o renascimento do comércio da vida urbana, a decadência do feudalismo e a estruturação do modo de produção capitalista. Então percebam que são transformações que levam o mundo feudal de uma autossuficiência para a economia de mercado. Um novo grupo social também se forma nesse momento, que é a burguesia, e, para finalizar todo o grande processo, a formação das monarquias nacionais. E, professor, por que a formação das monarquias nacionais é o que, de fato, dá a facada praticamente final no feudalismo? Por uma coisa simples. Qual é a característica básica do feudalismo que eu apresentei para vocês? Característica básica nada mais é do que a descentralização e a ausência de Estado. Na hora que eu crio monarquias, na hora que o rei centraliza o poder e volta a ter força, a partir desse momento você tem simplesmente o Estado criado e a criação do Estado supera toda aquela descentralização que havia dentro do continente europeu. Então, tecnicamente, esses são os dados, as características, essa é a cara, para ser mais preciso, da Baixa Idade Média para vocês. Perfeito? Passando, vamos aqui para o primeiro grande episódio que nós temos nesse momento da Baixa Idade Média, que é o episódio das Cruzadas, um episódio que vai acontecer do século XI até o século XIII, mas eu já quero fazer uma observação para vocês. Então, tal que no slide que vocês têm, a observação ela está de azul, tá? Ela está destacada para vocês entenderem qual é esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Existem dois tipos de cruzadas. As cruzadas ocidentais, que a gente chama de guerra de reconquista, e que vai começar ali por volta do final do século X e vai até o século XV. E nós vamos ter as cruzadas orientais, que são aquelas que são direcionadas para o Oriente, para a reconquista de Jerusalém, e que vai acontecer entre os séculos XI e o século XIII. Então vocês percebam que durante praticamente o mesmo período histórico, nós vamos ter dois megas movimentos organizados pelo mundo ocidental para poder atacar e retirar os mouros das regiões onde eles ocupavam. Então, essa cruzada que eu estou me referindo, ela tecnicamente é uma cruzada oriental, porque a gente vai trabalhar ela daqui a pouco, quando a gente for falar sobre Portugal e Espanha, eu apresento para vocês a cruzada ocidental. Então, o foco agora é a cruzada oriental. Bom, o conceito de cruzada. Expedições militares organizadas pela Igreja Católica com o objetivo de conquistar a Terra Santa. Então, esse é o conceito. São expedições militares organizadas pela Igreja Católica com o objetivo de iniciar a reconquista da região da Terra Santa. Fatores que levaram exatamente a esse grande movimento. Estão aqui os 4 grandes fatores: religioso, econômico, social e político. Lembrando que essas cruzadas para o Oriente, elas foram convocadas porque a Terra Santa, que era Jerusalém, que a gente debateu tanto na aula passada,
ela foi tomada ali no final da alta para baixa da Idade Média pelos turcos, que eram já de origem muçulmana, e esses turcos simplesmente começam a impedir que fiéis católicos europeus peregrinem até Jerusalém. E aí, no momento que esse impedimento acontece, simplesmente a Igreja Católica ela vai ter que organizar esse movimento para poder destruir esses muçulmanos, abrir Jerusalém novamente para o domínio cristão católico. Então, a partir desse problema, os fatores eles são agregados. Os quatro grandes fatores sociais, os quatro grandes fatores que levaram à questão das cruzadas. Primeiro fator é a questão da reconquista da Terra Santa, que está na mão dos infiéis, que são os turcos seljúcidas, que eram muçulmanos. O fator econômico, o interesse de cavaleiros medievais em enriquecimento. Os comerciantes italianos que querem abrir o comércio do Mediterrâneo e os nobres europeus que querem terra. Professor, por que esses nobres querem terra? Porque a gente teve um crescimento populacional e aí as terras do feudo estão lotando, então é necessário ter mais terras para poder evacuar essa população. Então, se religiosamente as cruzadas elas têm uma característica de reconquista da Terra Santa, econômica, você está vendo que cada um tem um interesse aí, né? Cavaleiros, a burguesia, né, que são os comerciantes italianos, e a nobreza, cada um com um objetivo próprio. Já a questão social, o crescimento da população e a formação de uma população marginalizada. Te liga nisso aqui. Lembra que no slide passado, olha o que é que eu coloquei? Crescimento populacional. Professor, a Europa estava preparada para esse crescimento populacional? Não estava. Por que não estava? Porque o feudo era uma área restrita. Então, como o feudo é uma área restrita, o crescimento lá tem que ser contido. Só que como acabou a guerra, a doença reduziu e muitos outros problemas que matavam muito na Europa nesse momento tem uma queda, a população ela cresce. E aí quando ela cresce, ela não tem como mais ficar dentro do feudo, formando uma população de marginalizados e obviamente que isso vai trazer muito problema para a Europa e essa questão das cruzadas funcionariam também com esse objetivo. É retirar essa população marginalizada, pobre, pauperizada do continente e mandar para tentar conquistar a Terra Santa em Jerusalém. Já o aspecto político é a ideia de fortalecimento do poder do Papa e também dos reis. Os reis viram nessas cruzadas uma oportunidade de centralizar e fazer com que eles tivessem muito mais força, porque eu disse a vocês nas aulas anteriores que a Europa ela tem reis, só que os reis eles simplesmente são símbolos. A única coisa interessante de ser rei é porque você era sempre o quê? Suzerano. Só que eles estão vendo nessas cruzadas uma oportunidade de crescimento. Então eles vão participar, irão patrocinar para verem exatamente o seu poder aumentar dentro dos seus territórios. Para o Papa, por que é que ele quer fortalecer? É só tu prestar atenção. O início das cruzadas ela é marcado por ano de 1096. 5 décadas antes aconteceu o cisma do Oriente. Lembra que eu expliquei na aula passada? Que foi o nascimento da ortodoxia. Então, no momento que a ortodoxia nasceu, a ortodoxia, ela critica o catolicismo, a figura do Papa passa a ser questionado e essas cruzadas para o Papa também são fundamentais, porque ele pode matar 2 coelhos com uma pancada só. Ele pode tanto destruir os muçulmanos, como ao mesmo tempo ele pode reunificar a cristandade, acabando com o cisma e fazendo com que a parte do leste da Europa se unificasse novamente com o catolicismo cristão. Então, para a Igreja Católica, essa cruzada também é fundamental. Papa Urbano II era o Papa que estava no período e ele vai ser o grande responsável por organizar o famoso Concílio de Clermont, que é o concílio que vai dar o pontapé inicial no movimento cruzadístico. E, meus amigos, quando a gente fala de convocação das cruzadas, é interessante que vocês entendam que existem 2 grupos de cruzadas. As cruzadas oficiais e PEI, as cruzadas não oficiais. Então te liga, não oficial, oficial. Vamos agora para as diferenças. Professor, o que é uma cruzada não oficial? Tecnicamente é uma cruzada que não tem o apoio da Igreja Católica. São cruzadas que são organizadas a partir da população e que essas cruzadas elas praticamente são embasadas em quê? Em misticismo e crenças populares, como por exemplo a Cruzada dos Mendigos e a Cruzada das Crianças, que foram 2 cruzadas que simplesmente foram para Jerusalém sem estrutura, sem apoio da grande nobreza, sem apoio de reis, sem apoio da Igreja Católica, ou seja, quem foi para Jerusalém participando desses 2 movimentos
foi apenas imbuído numa fé, numa esperança, num misticismo e numa crença popular de que Deus ajudaria, de que eles reconquistariam Jerusalém e de que reconquistando Jerusalém e devolvendo Jerusalém para a Igreja Católica, a salvação estaria confirmada. Obviamente que muitos que vão participar desse movimento também vão usar a cruzada como uma tentativa de quê? Ganhar alguma coisinha. Por exemplo, na Cruzada dos Mendigos, a gente sabe que existiam bandidos, né? Não é só de fato uma população miserável, mas nós tínhamos saqueadores. E esses caras viam nesses grandes movimentos oportunidades de saquearem cidades para enriquecer de alguma forma. Então, são cruzadas que, de certa forma, elas provocam uma certa instabilidade por onde elas passam. As duas têm algum sentido, professor? Nenhum. Tanto a Cruzada dos Mendigos como a Cruzada das Crianças são simplesmente destruídas. E por que elas são destruídas? Porque não tem estrutura nenhuma. Então, ambas são destruídas e nenhuma delas consegue o verdadeiro objetivo. Tranquilo? Sai das cruzadas não oficiais, vem para as cruzadas oficiais. Agora aqui é o que eu quero que vocês tenham bastante cuidado. Por que o senhor quer que a gente tenha cuidado, professor? Porque foram 8 cruzadas de caráter oficial. Por que é uma cruzada oficial? Porque é uma cruzada que vai ter o apoio da Igreja Católica. Então, por isso que ela é chamada de oficial. E outro detalhe. Essa cruzada oficial, como eu disse para vocês, em número de 8. Só que dessas 8, eu só quero que vocês tenham noção de 3. A primeira cruzada, a terceira cruzada e a quarta cruzada. São as únicas que eu quero que vocês tenham alguma noção. Perfeito? Professor, por que é importante a gente saber essa primeira cruzada? Bom, essa primeira cruzada, também chamada de Cruzada dos Nobres, por que ela é importante? Primeiro, porque ela é a primeira, então ela abre alas e, de fato, ela é a cruzada mais organizada de todas. Tá? Partiu para Jerusalém com uma tropa de quase 300 mil soldados e que foi patrocinado pelos mais importantes senhores feudais que a Europa tinha naquele momento, como, por exemplo, aqui o mapa está dizendo quem são, o Godofredo de Bulhões, o Raimundo de Toulouse e o Bohemundo. 3 grandes senhores feudais, um da região da Alemanha, outro aqui da região entre a Espanha e a França e outro aqui na região da Itália. Então esses caras eles vão patrocinar esse movimento para tentar reconquistar a Terra Santa e obviamente ganhar alguma coisa em torno disso. Esse movimento ele parte para Jerusalém em 1096 e no ano de 1099 Jerusalém ela é conquistada. Ponto interessante. Das 8 cruzadas, foi a única cruzada que reconquistou Jerusalém. Só que está bem claro para vocês, a conquista ela é o quê? Temporária. Essa cruzada, ela conquista Jerusalém para os católicos, mas eles ficam apenas cerca de 80 anos, e 80 anos depois nós vamos ter um ataque de muçulmanos, dos mouros, dos turcos, e eles recuperam novamente o território. Lembrando, meninos, que isso aqui foi uma questão do Enem, né? Onde o Enem, ele perguntou sobre isso aqui, questãozinha do ano passado. As ordens monásticas. É exatamente a primeira cruzada que cria o que tu chama de ordem monástica. Professor, o que é que são as ordens monásticas? Meus amigos, as ordens monásticas, elas nada mais são do que as grandes ordens de cavaleiros que nascem na Idade Média. Como, por exemplo, os cavaleiros hospitalários e os cavaleiros templários. Está aqui a imagem deles aqui, Esse de branco com vermelho é o símbolo, é a roupa que os cavaleiros templários usavam, e esse aqui de preto com a cruz branca são os cavaleiros hospitalários. Professor, por que tem esse nome? Por que eles são uma ordem de cavaleiros? Vamos lá. Eles são cavaleiros medievais, então significa dizer que eles têm treinamento, eles são militares, e eles sabem que para conquistarem o objetivo, eles têm que estarem do lado da Igreja Católica. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem um juramento de lealdade à Igreja Católica, de que protegerão a Igreja Católica e reconquistarão Jerusalém, só que por trás disso também tem interesses de que tipo? Econômico. Então esses cavaleiros, eles unem-se à Igreja Católica para tentar reconquistar Jerusalém, mas também para ganhar uma verbazinha. Professor, e por que tem esse nome? Hospitalários, templários? Simples. Hospitalários é porque foi o local onde eles fizeram o juramento, o Hospital de São João Batista lá em Jerusalém, e Cavaleiros Templários é porque o juramento da ordem foi feito no antigo Templo de Salomão, Templo de Jerusalém. São exatamente os 2 maiores grupos que simplesmente lutaram pela Igreja Católica
durante o período das cruzadas. Então, foi isso a pergunta lá do Enem, falando sobre essas ordens monásticas, falando sobre a questão aqui dos cavaleiros hospitalares. Então, atentem-se para isso daqui, que é uma parte importante dessa primeira cruzada. Mas, como eu disse, essa primeira cruzada ela só reconquista Jerusalém temporariamente. 80 anos depois, os muçulmanos a tomam de novo. É feita uma segunda cruzada que fracassa. E após o fracasso da segunda cruzada, nós temos a terceira cruzada, também chamada popularmente com o nome de a Cruzada dos Reis. Uma cruzada que tem esse termo porque foi liderado pelos 3 mais importantes reis da Europa naquele momento. Felipe II, ou Felipe Augusto da França, que é esse rapazinho que está à direita de vocês. Ricardo Coração de Leão, Ricardo II da Inglaterra, tá aqui, ó, bem no centro. E aqui, mais à esquerda de vocês, vocês têm Frederico I, popularmente chamado de Barba Ruiva, por causa dessa sua mega barba, tá, avermelhada. Esses 3 grandes reis se unem para tentarem reconquistar Jerusalém. Professor, essa cruzada, ela deu certo ou deu errado? Cara, no geral, a cruzada ela foi um fracasso. Professor, por que no geral essa cruzada foi um fracasso? Porque Jerusalém não foi conquistada. Então significa que ela é um fracasso. Mas existem algumas coisas interessantes nessa cruzada. Por exemplo, esses 3 reis, eles se unem e regiões próximas a Jerusalém começam a ser conquistadas. Como, por exemplo, um dos maiores reinos próximos a Jerusalém, que é o reino de Acre, que é Aco, né? A gente traduz para Acre, mas o nome é Aco, acho que a pronúncia é essa, ficando exatamente hoje, né, no estado de Israel. Então, nesse momento, nós vamos ter o reino de Aco ou de Acre sendo exatamente tomado. Perfeito? Esse reino é um ponto importante, por quê? Porque é o momento onde você tem as derrotas das tropas do grande muçulmano Saladino, que era considerado o mais importante de todos os líderes que nós tivemos dentro dos muçulmanos que atacaram os católicos na região. E isso é uma importante vitória, mostrando que essa cruzada ela poderia dar certo. Só que ela teve um pequeno problema. Qual foi? Cara, olhem exatamente esse rastro que vocês estão vendo aqui, ó. Saindo aqui de cima, vocês estão vendo a expedição que está sendo comandada pelo Ricardo. E aí o Ricardo simplesmente vem com suas tropas, ó, até chegar em Jerusalém. Posteriormente, saindo aqui de Marseille, sul da França, você tem Frederico também saindo para encontrar com o Ricardo, para que os dois se unam para conquistar Acre. Só que tu tá vendo que o nosso queridíssimo Frederico I está saindo aqui de Ratisbona, na região da atual Alemanha, e ele vem fazendo exatamente o seu percurso, passando por dentro do Império Bizantino, para chegar exatamente até Constantinopla. Só que tem uma cruzinha bem aqui, não tem? O que é que significa? Na travessia do deserto, o nosso querido Frederico I, ele morre de um infarto. E aí, com a morte de Frederico I, as tropas retornam e o Sacro Império Germânico simplesmente se retira dessa cruzada pela morte de Frederico I. Ricardo Coração de Leão e Felipe Augusto, num dado momento, se unem, conquistam o reino de Acre, só que a rivalidade entre França e Inglaterra, a rivalidade entre Ricardo e entre Felipe é muito grande, e associado a problemas internos que a França estava passando naquele momento, fez com que Felipe Augusto tomasse uma decisão. Qual foi a decisão? Ele abandona a cruzada e retorna para a França, deixando o Ricardo Coração de Leão sozinho lá em Jerusalém. Mas mesmo o Ricardo Coração de Leão sozinho em Jerusalém, ele conseguiu novamente ter algumas vitórias sobre as tropas de Saladino. Não é à toa que foi feito um acordo ali entre Ricardo e Saladino, onde o acordo foi um acordo até interessante. Por quê? Os cristãos poderiam peregrinar até Jerusalém. Então, com a morte de Frederico e com a saída de Filipe, Ricardo Coração de Leão faz um acordo com o líder muçulmano Saladino, onde Saladino se compromete a respeitar os limites cristãos dentro do Oriente e a liberar Jerusalém para que os cristãos novamente possam peregrinar. Resultado disso, parecia que ali a cruzada poderia ser encerrada. Ricardo Coração de Leão volta para a Itália para poder falar sobre o acordo, e na hora que ele chega à Itália, ele simplesmente foi destituído do seu cargo de líder da cruzada, porque a Igreja Católica não aceitou esse acordo. A Igreja Católica ela não queria acordo com os muçulmanos, ela queria a destruição dos muçulmanos e o total controle de Jerusalém.
Não é à toa que esse acordo nunca foi aceito, tá bom? O Papa retira exatamente o Ricardo do cargo de líder da cruzada. Ricardo sai da Itália, mas tu tá vendo, ó, que para sair da Itália tem que passar por dentro da França, né? E aí Ricardo Coração de Leão foi alvo de um ataque dentro da França e foi morto dentro da França. Então, o rei da Inglaterra morre por um ataque dentro da França e ele não consegue chegar vivo ao seu destino final. Perfeito? Então, para você ver como essa terceira cruzada ela só vai arrumar confusão dentro da Europa. Quarta cruzada, cruzada mais importante de todas no meu ponto de vista, porque é a cruzada que vai mudar todo a estrutura que a gente tinha no mundo. Então, toda a estrutura que nós tínhamos no mundo naquele momento, ela é mudada a partir desse momento. Por quê, professor? Cara, já tinham sido criadas 3 cruzadas. As 3 cruzadas, elas fracassaram. E aí a Igreja Católica ordena que a nobreza europeia organize um 4º movimento. Só que a nobreza está meio quebrada. E aí a nobreza ela vai pedir um empréstimo aos comerciantes italianos de Gênova e Veneza, e que esses comerciantes italianos eles foram bem claros. Quais foram? A gente empresta o dinheiro para vocês, mas em troca disso nós queremos que vocês conquistem Constantinopla para nós. O acordo foi feito, a nobreza pegou esse dinheiro para poder conquistar Jerusalém. Obviamente que o Papa não estava sabendo desse acordo, né? E aí os caras se deslocam, ó, saindo exatamente aqui, ó, da região da Itália. Vejam aqui, ó, Veneza. Então as tropas começam a marchar, saem aqui, ó, passam do leste da Europa, rodeiam a Grécia e aí entram pelos estreitos, ó, e chegam exatamente até Constantinopla. Observem que tropas encontram-se aqui na região de Constantinopla. Constantinopla é saqueada pelos cruzados e simplesmente Constantinopla é entregue para os comerciantes de Gênova e Veneza. Não é à toa que nesse momento, inclusive, Constantinopla vai receber até um título. Passou a ser chamado de o Reino Latino de Zara, que é o nome que foi dado a essa região logo após ela ser entregue para os comerciantes de Gênova e Veneza. E a Igreja Católica, obviamente pressionada, não gostou muito do que aconteceu aqui, principalmente porque isso favoreceu os comerciantes da Itália. E aí os participantes desse movimento eles foram excomungados e a cruzada ela não tem nenhum sentido prático porque Jerusalém não foi reconquistada. Mas aí é que é a grande questão. Jerusalém não foi reconquistada, mas a partir desse momento os italianos eles controlam o maior eixo de comércio no mundo e as especiarias passam a fluir e o comércio restabelece dentro do continente europeu. Então, olha o tamanho da importância disso. Conquista da região de Constantinopla e a partir de agora nós teremos a reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio europeu. Quinta, sexta, sétima, oitava cruzadas que completamente fracassaram e ao final da oitava cruzada, por volta do final do século XIII, em 1270, a Igreja Católica decide exterminar o movimento. E aí, quando o movimento foi finalizado, é o momento que nós iremos ver as grandes transformações que ele provocou. E estão aqui todas as grandes transformações. A abertura do mar Mediterrâneo para o comércio de especiarias, como mencionei para vocês. O renascimento comercial e urbano, até porque agora as especiarias vão provocar essa modificação. A ascensão de um novo grupo social que é a burguesia. A formação de um novo sistema, então o capitalismo começa a se desenvolver aqui. O enfraquecimento da Igreja Católica e da nobreza, obviamente. A nobreza, porque meio que faliu, investiu e não tirou praticamente nada. E a Igreja Católica, porque prometeu reconquistar Jerusalém, dizendo que o Deus católico era mais poderoso do que o Deus islâmico. Passou ali 2 séculos e ainda os muçulmanos estão com Jerusalém na mão. Então, a partir desse momento, começam a surgir heresias, críticas pesadas à Igreja Católica e ela vai responder criando o famoso Tribunal da Santa Inquisição. É exatamente nesse momento que as críticas se avolumam sobre a Igreja que o Tribunal da Santa Inquisição nasce. Além do mais, começam as grandes revoltas camponesas pela questão da falência da nobreza. Nobreza falida, aumentou impostos, camponeses não aceitaram, pau quebrou dentro da Europa. E esse contexto caótico, ele é sublime para que uma figura que estava em crescimento de poder consolide o seu poder, que são os reis europeus. Então, a fragilidade da igreja, a fragilidade da nobreza, as grandes revoltas camponesas e a parceria com a burguesia faz exatamente com que a partir desse momento nós tenhamos as monarquias nacionais europeias sendo criadas e efetivamente o feudalismo ele entra em declínio.
Perfeito? Então, uma varredura do que vai acontecer na Europa de uma forma mais ampla. E agora a gente vai trabalhar de uma forma mais minuciosa. Tudo isso que eu apresentei para vocês. E aí, meus amigos, a gente vai começar exatamente esse esmiuçamento trabalhando o renascimento comercial e urbano. Professor, o que é o renascimento comercial? Algo simples. Você não tem um retorno das atividades comerciais no continente europeu? Então, com esse retorno, o comércio retorna. Começam a se formar dentro da Europa feiras e rotas, as atividades de crédito de banco começam a ser formadas, a primeira região de destaque no comércio europeu no período da Baixa Idade Média serão Gênova e Veneza, que vão controlar a rota do Mediterrâneo. Então, essas regiões, elas enriquecerão muito, bastante com a venda de especiarias. E como eu falei de feiras e rotas, as duas feiras mais importantes da Baixa Idade Média, a Feira de Champagne, que fica onde hoje é o interior da França, e a Feira de Flandres, no atual território belga. E além dessas feiras, que são pontos de comércio, vocês têm as grandes rotas comerciais. Rotas terrestres começam a ser reabertas, então isso precisa de uma estruturação, precisa de proteção. Então por isso que a figura do rei é importante. E além das rotas terrestres, rotas marítimas também começam a ser desenvolvidas. E a finalização dessas rotas marítimas é lá na transição, quando de fato a expansão marítima encontra novas vias para se chegar às especiarias do Oriente. Então, nesse momento, meninos, atividades de crédito bancária, Gênova e Veneza, as feiras de Champagne e Flandres, as rotas terrestres e marítimas começam novamente a se encorpar dentro do continente europeu. Além disso, você tem o surgimento dessas duas grandes coisinhas aqui no período da Baixa Idade Média, que são as guildas, associações de mercadores, que possuem o monopólio do comércio local, o controle da concorrência estrangeira e a regulamentação dos preços. Então isso aqui é como se fosse o quê? Um cartel. É monopólio, regulamentação de preço. Então a gente vai jogar lá para cima para que o lucro seja estratosférico. Já as corporações de ofício, a associação de artesãos que apresentava as mesmas funções e características das guildas. Então tu percebe que essa estrutura de regulamentação de preço, ela simplesmente é uma característica que a gente vai ter no final desse período. Só que tem um detalhe. A formação de um grupo de grandes comerciantes e artesãos que se sobrepunham aos demais impuseram seu poder econômico e o surgimento do trabalho assalariado. E aí a burguesia começa a se desenvolver. Vocês lembram que o termo burguesia vem exatamente de onde? Do burgo, que já já eu vou mostrar para vocês. E esse momento que você tem aí a explosão do burgo é o momento onde a burguesia nasceu e é o momento onde também a gente vai ter uma rivalidade ideológica na Europa, a usura e o preço justo. A Igreja Católica percebeu esse crescimento econômico que a burguesia vai ter e disse, epa, pera lá, vamos segurar a barra aí, menino. E aí a Igreja Católica cria uma heresia, um pecado, que é chamado de usura. O que é a usura, professor? Nada mais é do que a cobrança excessiva de juros nas relações comerciais. Algo que a Igreja Católica condenava. Professor, por que a Igreja Católica condena a cobrança de juros? É só vocês irem para a matemática, que o Jean pode ajudar vocês. Como assim? O juro, ele é cobrado em função de quê? O juro, ele é cobrado em função do tempo. E aí é onde você tem um problema. Por quê? A Igreja Católica dizia que o tempo é de Deus e você não pode enriquecer com o tempo de Deus. Isso é um pecado, isso é um sacrilégio. Por isso que a burguesia passa a ser criticada e perseguida por não cobrar o preço justo. O que é o preço justo? É não ter juro. É só tu cobrar tua mão de obra e tua matéria-prima. A burguesia diz, não, peraí, eu tenho que ter lucro, então eu vou cobrar a usura. Começa exatamente o choque entre a burguesia e a Igreja Católica, e esse choque só será resolvido quando no início do século XVI nós temos a explosão das grandes reformas protestantes. Então, para você ver como a Igreja Católica, ela bateu de frente com a burguesia, e a burguesia teve que criar uma religião para que o lucro não fosse um pecado, mas sim um caminho da salvação. Então, o renascimento comercial, ele começa a se desenvolver dentro do continente europeu. Estão aí, meninos, para que vocês observem as maiores rotas de comércio que vocês têm, tanto marítima como terrestre. Então, tu vai jogar para o norte da Europa, tu vai jogar para a África, Mediterrâneo, para o leste europeu, para a Ásia, Oriente Médio. Então, perceba que só o que você vai ter é a explosão de rotas de comércio, independente delas serem rurais, ou independente delas serem terrestres ou serem marítimas. Observa também, bem aqui, Champagne, que é a maior feira aqui,
E mais aqui para cima você vai ter a Feira de Flandres. Então, são as duas grandes feiras. Primeiro, Champagne no século XIII e Flandres aqui na Confluência, onde você terá a maior feira do continente europeu no século XIV. Tá bom? Então, aí, com relação a rotas e comércio, foi feito. Vem agora para cá. Hidrataçãozinha, sempre bom. Falando um pouco sobre o renascimento urbano. Professor, o que é esse renascimento urbano? Te liga, meninos. Vocês não lembram que no final do Império Romano eu mencionei para vocês que houve um êxodo urbano? Por causa das invasões, a população começa a sair das zonas urbanas e ir para dentro dos feudos? Agora a gente vai ter o movimento contrário. A explosão dos feudos fazem com que a população comece a sair dele, constituir burgos e muitos começam a voltar para os grandes centros litorâneos, fazendo com que a estrutura urbana comece novamente a se desenhar no continente europeu. A retomada da vida urbana, que fique bem claro, é concomitante com o desenvolvimento do renascimento comercial. Então, o renascimento comercial impulsiona o renascimento urbano. Perfeito? Olhem aqui, ó, um desenho clássico de uma cidade medieval. Você tem aqui o feudo, ó, o castelo, as areazinhas, só que aqui estourou. E aí parte dessa população que não tem aqui, vem para cá, ficar próximo do castelo. E aí o senhor feudal, para continuar cobrando tributos dele, o que é que faz? Ó, cerca, criando uma segunda muralha para proteger o burgo de invasão. Mas isso aqui é uma forma também dele agregar e continuar cobrando impostos dessa galera que saiu do feudo, tá bom? E a partir do século XI, século XII, até o século XIII, nós vamos ter o famoso movimento comunal, que é um movimento que vai dar origem às grandes cidades europeias de forma liberta. Então, o que é que acontece? As cidades europeias, quando nasceram, elas eram simplesmente ligadas a um senhor feudal. E aí a burguesia da região, principalmente, mas não são só burgueses, são príncipes que querem diminuir aqui o poder do senhor feudal. O que é que eles fazem? Eles simplesmente adquirem as cartas de franquia. Que o que é que são as cartas de franquia? É exatamente a independência das cidades com relação ao feudo. E essas cartas de franquia, que são a autonomia das cidades europeias, elas podem ser dadas de duas formas. Ou dadas através de indenização, ou seja, você vai lá e paga e você separa essa parte do feudo, ou então através da guerra, onde você vai lá, destrói o senhor feudal e a partir dali toda aquela área está livre. Então a carta de franquia é o que garante na Baixa Idade Média a autonomia desses centros urbanos. Perfeito? Então, para que vocês tenham mais essa informação. Olha que visão maravilhosa. Respeite visão. Vocês estão vendo, ó? Isso aqui, ó, feudo original, ó. Feudozinho original, ó, o castelo, ó. E aí vocês percebam que existe uma segunda muralha. Ao redor, vocês têm aqui, ó, mais cidades, mais vilas. Então, tudo isso aqui, ó, olha as muralhas aqui, ó, protegendo toda essa estrutura. Isso é uma imagem clássica do que é o burgo. Então, ó, inicialmente, o feudo estava retido, só que com o aumento populacional, novas estruturas foram criadas. Logicamente que isso aqui é mais moderno. No período lá da antiguidade, da Idade Média, perdão, não era, obviamente, desse jeito, era um pouco pior. Aqui tá 10 anos, tá lindo essa estrutura aqui para vocês. Mas vocês percebam que ó, o burgo, como é que é? Isso é uma imagem belíssima, linda, dentro da Europa, para vocês perceberem como é que as cidades europeias elas nascem. Praticamente todas as grandes cidades da Europa medieval, meninos, elas nascem de um burgo. E dá para perceber como é que é a evolução. Algo lindo, perfeito, que a gente vai ter dentro do mundo europeu. Essa explosão que vai gerar o surgimento desses burgos e concomitantemente o surgimento de cidades. Tá bom? Vamos agora para o terceiro ponto da nossa aula, que é a formação das monarquias nacionais. Como eu disse a vocês, é o momento que a gente supera a descentralização e é o momento que a gente praticamente está matando o feudalismo. Tá? As monarquias nacionais, o que é que elas são? É uma aliança entre os reis e a burguesia, ou seja, a burguesia precisa do rei e o rei precisa da burguesia. Por quê? O rei precisa de capital para manter o seu poder e a burguesia precisa de um rei no trono para que ele unifique impostos, unifique leis, unifique moeda, unifique território, para que a atividade econômica cresça. Então a aliança entre rei e burguesia ela é muito forte. Nesse momento, os reis eles têm
como objetivo promover a redução dos poderes da nobreza e da igreja. Isso é uma coisa marcante, porque eram os dois principais grupos da Idade Média e agora eles serão submetidos. A burguesia pede ao rei a unificação de impostos, moeda e sistema de pesos. E a nobreza e o clero, meninos, que estão falidos, quebrados por causa da questão das cruzadas, vem no rei um cara que pode o quê? Protegê-los. Então a nobreza e o clero chegam para o rei e dizem, cara, tu quer centralizar o poder, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar o poder político e o poder divino, você centraliza exatamente esse poder e você nos protege e nos dá cargos e pensões. Perfeito? Então olha como o arranjo é bacana. A burguesia dá o dinheiro para o rei, a nobreza dá o poder político, a igreja dá o poder religioso, porque tu vai formar um enviado de Deus, e ali todo mundo sai satisfeito. Nobreza e clero, porque são protegidos e recebem cargos e pensões, e a burguesia, porque tem o desenvolvimento da economia. Professor, e o povo? Aí é outra história. A única coisa que o povo vai dizer é amém, e ele baixa a sua cabeça, ajoelhando-se perante o rei. Perfeito? A única coisa que o povo pode dar ao rei é a sua lealdade. Tá bom? Aí, um pequeno desenhozinho para vocês observarem. Como todo mundo agora vai ser ligado ao rei, né? Nobreza, clero, servos, burguesia, então todo mundo se liga. Vamos falar agora especificamente de algumas monarquias. A monarquia francesa, né, que é constituída através dessa grande dinastia que vocês estão vendo, dinastia Capetinga, que tem esse nome por causa do rei Hugo Capeto, o cara que vai dar início à formação do que é Paris e do que é de fato a França. Tá? Paris começa a se reestruturar, vai se transformar em grande capital dessa nova monarquia que nasce, e é com Hugo Capeto que isso começa a se desenvolver. Né? Tivemos 3 grandes reis dessa dinastia, Felipe Augusto, Luís IX, mas o cara que é mais importante, Felipe o Belo. Por que ele é importante? Porque Felipe o Belo ele vai ter problemas com a Igreja Católica, né? Não é à toa que misteriosamente um Papa morre, Papa Bonifácio, e o primeiro Papa francês da história assume, que foi o Papa Clemente V, que por sinal, o Papa Clemente V era amigo de Filipe e bispo de Paris, então uma certa conveniência. Você tem a convocação dos Estados Gerais. O que é isso, professor? Galera, os Estados Gerais, eles nada mais são do que uma assembleia que surge na França para auxiliar o rei. Então Felipe o Belo simplesmente convoca essa Assembleia dos Estados Gerais para debater sobre tudo que se passa na França. Então, vocês vão ver essa Assembleia lá na Revolução Francesa, viu? Então, é aqui que ela nasce e ela é destruída, lá na Revolução Francesa. E você vai ter o grande cativeiro de Avignon, popularmente chamado com o nome de Cisma do Ocidente. Professor, qual é a diferença do Cisma do Ocidente para o Cisma do Oriente? Simples. Cisma do Oriente, separação de religião. O que é o Cisma do Ocidente? É a única vez na Igreja Católica que a sede da igreja mudou, saindo de Roma e indo para Avignon. E aí, pela primeira e única vez na história, a sede da Igreja Católica oficial foi para um outro país. A França, Avignon, será a capital. A gente vai ter um problema muito grave porque nem todos os bispos que estavam em Roma aceitaram. Houve um choque e simplesmente tu tinha um papa em Roma e um papa em Avignon. Resultado, olha como é que ficou bonito. O Papa de Avignon excomungou de Roma e o de Roma excomungou de Avignon. E aí simplesmente o mundo europeu explode nessa crise ideológica e política da Igreja Católica gerada por Filipe o Belo. E esse grande cisma, essa divisão, que é a separação das sedes da Igreja Católica, tu tem 2 igrejas católicas agora, uma em Roma e outra em Avignon. Chegou um momento que tu tinha uma terceira sede, que era em Pisa. Então, meu filho, foi um verdadeiro balaio de gato que a gente teve na história da Igreja Católica nesse momento. E que essa mega divisão que a gente teve, ela só foi solucionada em 1377, quando os papas das 3 regiões se encontram e decidem exatamente voltar ao poder para Roma. E aí o cisma do Ocidente, ele acaba em 1377. Então esse cisma foi o único momento onde oficialmente a sede da Igreja Católica não esteve em Roma. Estava no interior da França, na cidade de Avignon. Perfeito? Já a monarquia inglesa, tomem cuidado com essa monarquia, é uma monarquia importante porque ela vai fazer um processo meio que interessante na Europa. Por quê? A monarquia inglesa, a formação dela na Baixa Idade Média passa pelas essas 2 famílias aqui. A dinastia normanda, Guilherme da Normandia, que vai ser o formador do reino da Inglaterra. Então ele simplesmente domina todos os reinos bárbaros que haviam dentro da Inglaterra, submetendo ao seu poder e fundando a Inglaterra.
Mas o processo de expansão dessa estrutura é exatamente durante o governo da dinastia Plantageneta, que vai do século XII até o século XV. Dentro dessa dinastia, você tem algumas figuras importantes, como, por exemplo, o Ricardo II, que é o Ricardo Coração de Leão, que eu já mostrei a foto para vocês agora há pouco. Vocês têm o rei, bem aqui, João, né? O rei João. E, meus amiguinhos, rei João, respeite rei fraco, viu? Respeite rei fraco. É durante o governo aqui do nosso querido João que a gente vai ter aquela lendazinha do Robin Hood, vocês lembram? E, professor, por que que tem essa ideia da lenda do Robin Hood? Cara, o que é que a lenda do Robin Hood te diz? Roubar dos ricos para dar aos pobres, não é isso? Pois qual é a ideia que tu tem que ter? Cara, o irmão dele, que foi o Ricardo Coração de Leão, simplesmente esse cara patrocinou as cruzadas durante uma década. Então, dinheiro dos cofres públicos da Inglaterra eram retirados para jogar uma cruzada. E aí, os impostos aumentaram. Com a morte de Ricardo Coração de Leão, João assume e a questão econômica ela só debilita-se ainda mais. E aí, com a debilidade da questão econômica, o rei ele tem que aumentar os impostos. E aí, no momento que ele quer aumentar os impostos, colocando nobreza e clero no jogo, porque nobreza e clero não pagavam imposto não, viu, bebê? E aí ele quis simplesmente fazer com que nobreza e clero pagassem impostos, os nobres da Inglaterra se rebelam e fazem com que ele assine esse documento aqui, ó, a Magna Carta. Professor, o que é a Magna Carta? A Magna Carta, bebê, nada mais é do que o documento que vai ser assinado no ano de 1215 por João Sem Terra e que esse documento ele vai diminuir o poder do rei. Então, olha como o processo ele é ao contrário na Inglaterra. Na França, o que é que está acontecendo com o poder do rei? Ele faz isso, ó. Cresce, e aí ele chega até o topo e cai poderosamente na Revolução Francesa. Já o britânico é assim, o inglês, ó. É assim o absolutismo na Inglaterra, parecendo um exame cardíaco. Por quê? Você tem dinastia que consegue centralizar o poder, você tem outra que não consegue. Aí fica assim, ó. Perfeito? Então, enquanto a França ela vai se transformar em uma monarquia absolutista muito poderosa, a Inglaterra vai ter poucos momentos onde o rei de fato vai conseguir centralizar o poder, porque com a assinatura da Magna Carta surge o Grande Conselho, e esse Grande Conselho é o que vocês chamam hoje com o nome de Parlamento. É durante o governo dessa dinastia que nós vamos ter a Guerra dos 100 Anos, perfeito? E essa Guerra dos 100 Anos, que é uma derrota para a Inglaterra, já já a gente vai falar sobre ela, provocou uma guerra civil, que foi a guerra entre os York e os Lancaster, que inclusive, para quem não sabe, essa Guerra das Duas Rosas é o que vai servir de inspiração para Game of Thrones. Tá? É uma guerra pela disputa do poder, onde ao final, Henrique de Lancaster casa-se com Elizabeth de York e esse casamento une as duas famílias, promove a centralização monárquica sobre a figura de Henrique VII e faz surgir uma nova dinastia na Inglaterra, que foi a dinastia Tudor, a mais importante dinastia absolutista da Inglaterra. Então a dinastia Tudor, ela nasce exatamente da fusão de York e Lancaster, do casamento de Henrique VII, né, que é o Henrique de Lancaster, com Elizabeth de York. Perfeito? Então aí uma pequena visão do que é a monarquia britânica, a monarquia inglesa. Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos foi um acontecimento que esteve presente na história da Europa. Ali no final, durante o século XIV e durante boa parte do século XV, é um confronto entre França e Inglaterra que se deu por dois motivos. Primeiro, sucessão do trono francês, porque você teve o rei da França simplesmente morrendo, e aí o rei da França não tinha sucessor, o sucessor dele tinha que ser colocado, né? A França tinha que ter um novo rei, e aí no momento que a França ela não tem um rei por causa da morte de Carlos IV, a gente vai ter um pequeno problema. Qual foi o pequeno problema? Carlos IV morre, não tem um herdeiro, então a gente vai ter que ter um novo rei. Resultado disso, apareceram dois candidatos. Felipe de Valois, que era parente de parte paterna do rei francês, e Eduardo III, que também era parente, só que de parte materna. Então, Carlos IV, que é o rei que morre, ele morre, não tem herdeiro, dois sucessores aparecem, e esses sucessores, um é francês de linhagem paterna e outro é inglês de linhagem materna. O Conselho dos Estados Gerais se reuniu e eles criaram uma lei, chamada com o nome de Lei Sálica, que o que era que essa Lei Sálica dizia? Que a partir desse momento, todos os reis da França só podem assumir se fossem de linhagem paterna.
Então, somente linhagem paterna é que pode assumir. Resultado, com essa lei que foi criada, Eduardo III está fora do jogo, e aí, como ele está fora do jogo, ele não aceita, une-se com a burguesia e com os nobres ingleses para detonar a estrutura francesa. E aqui eu coloquei um mapa da Guerra dos 100 Anos para vocês observarem a evolução. E uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, a Guerra dos 100 Anos não são 116 anos de pancada direta, não é isso. Você tem 116 anos, mas com intervalos. Você tem uma primeira fase que foi vantagem da Inglaterra, onde a Inglaterra quase conseguiu, de fato, conquistar a França. Só não conquistou porque os surtos de peste negra fizeram com que a guerra fosse suspensa. Aí você tem uma segunda fase, que é a fase onde assume Carlos V, que é onde a França começa novamente a se reestruturar. E, de fato, toda a recuperação francesa se dá com Carlos VII e a sua heroína, aquela que vai ser responsável pelo desenvolvimento do orgulho nacional, da primeira ideia de patriotismo na França, o nacionalismo, que é a nossa querida Joana d'Arc. Perfeito? Olhem a evolução. Aqui, ó. Começou a guerra, tá aqui. A Inglaterra era dona disso e do condado da Gasconha. Isso aqui tudo era França, ó. Certo? Guerra começou. Aí lá vem Eduardo III, ó. Toma a Gasconha, que já era deles, né? Toda a região de Poitiers aqui da Aquitânia tomada, né? Região de Calais, que já era dela, agora passa a ser, ó, Crécy, Calais, toda essa região passa a ser tomada. Já nesse terceiro momento, olha o tamanho da confusão. Paris foi tomada. Paris foi tomada. E aí, simplesmente, quando Paris foi tomada, o rei teve que fugir, teve que vir para o sul da França. E aí, durante boa parte da guerra, tu tinha esse território que era da França e esse território aqui que era francês, mas que estava conquistado pela Inglaterra. Então, durante boa parte do tempo, a Inglaterra ela teve colada na França. Vocês estão vendo aqui que não tem nenhuma batalha da Guerra dos 100 Anos em território inglês. Tudo é dentro do território francês. E aí, meus amigos, a gente tem simplesmente essa grande estrutura. Durante um bom tempo, a Inglaterra ela ocupou a França, só que ao final a Inglaterra não consegue a vitória. Professor, qual é o motivo de fazer com que a Inglaterra não tenha obtido de fato a vitória sobre os franceses? Bom, o que nós sabemos é que o exército francês ele se recupera, principalmente com o rei Carlos VII, e que esse exército francês ele ganha força a partir da chegada dessa moça que é a Joana d'Arc. Segundo ela é apresentada ao povo como a enviada de Deus e que ela estaria ali para liderar os exércitos franceses, né? Joana ajuda muito na reconquista de áreas territoriais da França que estava em poder da Inglaterra. Não é à toa que o rei Carlos VII é coroado na presença dela, mas Joana d'Arc é aprisionada pelos ingleses, foi aprisionada em batalha, foi levada a julgamento, foi considerada bruxa e simplesmente foi queimada no ano de 1430. A queima de Joana d'Arc não vai amolecer os franceses, e os anos que se seguiram à morte de Joana d'Arc fazem com que a França simplesmente consiga as suas últimas vitórias, até como uma forma de vingar a morte de Joana d'Arc, e em 1453 a guerra é finalizada com a centralização política. Agora essa guerra, galera, é um pouco interessante. Por que ela é interessante? Porque ela é uma das poucas guerras da história que acabou sem ter um acordo de paz. Então, simplesmente, a Inglaterra ela abandona os territórios, e aí com o abandono dos territórios franceses, é dada a vitória para a França. Mas, oficialmente, não existe nenhum tratado que tenha finalizado a guerra. Professor, isso tem algum risco? Razoavelmente, qual é o risco? Isso não vai acontecer, isso é uma coisa óbvia. Mas vai que a Inglaterra diz, olha, França, bora recomeçar a Guerra de 100 Anos. Não tem acordo, isso é impossível de acontecer hoje, eu sei. Mas é uma demonstração do problema que a gente pode ter de uma guerra ter encerrado sem ter um acordo. Então, qual é a grande consequência da Guerra dos 100 Anos? Dos 100 anos para a França e para a Inglaterra. Para os franceses, Guerra dos 100 Anos é a vitória, consolidação do poder, e a dinastia Valois centraliza efetivamente o poder, e o país, o Estado Nacional, a monarquia nacional francesa, ela se consolida. Então a vitória da França consolida a monarquia dentro do país. Já a derrota inglesa, professor, aí é onde tem um problema.
A derrota inglesa, ela enfraquece ainda mais o trono da Inglaterra, provocando uma guerra entre famílias, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, que foi a Guerra das Duas Rosas. Olhem temporalmente para vocês entenderem o que eu quero dizer. Guerra dos 100 anos, ó, 1453 ela acaba. Guerra das Duas Rosas, começa em 1455. Então praticamente é iminente. O enfraquecimento do poder do rei simplesmente faz com que exploda dentro da Inglaterra essa Guerra das Duas Rosas, e somente a finalização da Guerra das Duas Rosas é que faz com que efetivamente nós tenhamos a centralização do poder na Inglaterra. Então, para vocês verem o tamanho do impacto disso. Para a gente ir concluindo, as duas últimas grandes monarquias, a monarquia portuguesa e a monarquia espanhola, ambas estão ligadas à questão da Guerra de Reconquista. Portugal, como é que se formou? Portugal se forma da Espanha. Tá aqui, ó, esses são os territórios que haviam dentro da Península Ibérica. E aí esse rapazinho aqui, ó, chamado de Henrique de Borgonha, que era um cavaleiro medieval, ele presta serviços para o rei de Castela, Afonso, e aí esses serviços faz com que ele seja agraciado com esse lote de terra e a mão do rei. Então, Portugal começa a nascer exatamente como um dote. Tá? Então, Henrique de Borgonha casou com a filha do rei de Castela e dela recebeu o dote, que foi o tal aqui, ó, do condado portucalense. Tá aqui, ó, condado portucalense. Só que seus sucessores, como por exemplo Afonso Henriques, é o cara que vai aumentar o processo, né, que vai aumentar o território português, fazendo com que Portugal de fato nasça. Ou seja, presta atenção, Henrique de Borgonha funda o condado portucalense e Afonso Henriques é o fundador do reino português, transformando-se no primeiro rei de Portugal no ano de 1179. Lembrando que Afonso Henriques era filho de Henrique de Borgonha. A dinastia, ela se aprofundou, ela centralizou o poder, foi evoluindo economicamente, mas ainda mantinha laços estreitos com o reino de Castela na Espanha, até o momento que a gente teve um pequeno problema. Qual foi o problema? A morte do rei Fernando I. Quando o rei Fernando I morreu, a nobreza portuguesa, quis exatamente entregar o trono de Portugal para Castela. No momento que a nobreza se une a Castela para que o rei de Castela assuma como rei de Portugal, a burguesia não vê com bons olhos a perda da autonomia, une-se com a raia miúda. O que é essa raia miúda, professor? É o povo português que apoiava Dom João, mestre de Avis, que era uma figura muito popular e era ligada à burguesia. Então, simplesmente, o que foi a Revolução de Avis? É uma revolução onde a nobreza portuguesa une-se com o reino de Castela, querendo a anexação, e do outro lado você tem a burguesia apoiada pela raia miúda, tendo como grande líder Dom João, o grande mestre de Avis. A Revolução, o que é que ela pode ser considerada? Te liga nisso. A Revolução de Avis, ela é considerada a primeira revolução burguesa da história. Foram 2 anos de guerra, onde ao final de 2 anos de guerra, os nobres portugueses e Castela são derrotados, a burguesia solidifica o seu poder dentro de Portugal, Dom João é coroado como rei de Portugal com o título de Dom João de Avis, e a partir desse momento você tem a dinastia de Avis iniciando. Professor, e qual é a grande importância dessa dinastia de Avis? Essa dinastia de Avis, ela é importante porque ela é simplesmente aquela que consolida o Estado Nacional. 1385. Portugal foi o primeiro país da Europa a se centralizar. E a centralização precoce é o que vai fazer com que Portugal seja também precoce na expansão marítima. Então tá aqui a explicação. A centralização precoce gera precocemente a expansão marítima. Esse é o quadro português. Tá aqui a evolução que eu fiz através de desenhos. Já do outro lado você tem a monarquia ibérica, lá no caso da Espanha. O caso espanhol é bem complicado, por quê? Porque a Espanha, meninos, ela também está dentro da Guerra de Reconquista, que é a expulsão dos árabes da Península Ibérica. Só que olha aqui a Espanha. Você tem aqui, ó, tudo isso aqui, presta atenção nesse desenhozinho. Tudo isso aqui, ó, era de domínio islâmico, e aqui estão exatamente os 4 grandes reinos ibéricos: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Século XI, tudo era dividido dessa maneira. Observe que a maior parte do território está na mão dos mouros. As cruzadas ocidentais começam. Século XII. Olha a expansão de Leão, Castela. Portugal começa a surgir com o condado portucalense. Já no século XIII, olha o tamanho de Castela, que é o grande líder desse movimento.
Leão, Navarra, Aragão começa a se movimentar, Portugal também se movimenta e no século XIV consolida tudo. Ó. Você tem aqui Portugal sendo formado, a união entre Leão e Castela, e aqui você tem Navarra e Aragão, que com o passar do tempo também serão anexados, assim como também o território da Catalunha, que fica aqui próximo da França. Então aqui tu tem Leão e Castela, aqui você tem Navarra, que é onde está o País Basco, e aqui você tem o território de Aragão. Olha aqui uma imagem melhor. Certo? Olhem essas imagens, esses mapas, eles são muito bonitinhos para vocês observarem como esses territórios eles irão se anexar. E meninos, para que a monarquia espanhola ela tenha se formado, foi necessária exatamente uma unificação. E essa unificação aconteceu de que forma? Essa unificação aconteceu através de um casamento. Né? O casamento entre os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que foi a primeira grande centralização política dentro do continente europeu, dentro da Península Ibérica, peço desculpa. O casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela é a primeira unificação entre reinos na Espanha. Olha a camisa da seleção espanhola. Tem um escudo. São 4 escudos pequenininhos. Cada um representa Aragão, Castela, Leão e Navarra. Certo? E esse casamento unifica os dois mais importantes reinos que simplesmente completam a Guerra de Reconquista, expulsando os mouros da Península Ibérica do território de Granada no ano de 1492. E aí no momento que a centralização ela acontece e que os mouros eles são expulsos da Península Ibérica, a Espanha ela também inicia o seu projeto de expansão marítima. No caso, o que é que a gente percebe? Portugal e Espanha são os dois primeiros países a se centralizarem dentro do continente europeu, e é por isso que os dois são os dois primeiros a iniciarem a expansão marítima. Busca de rotas comerciais para as especiarias da Ásia, que era controlada por Gênova e Veneza. Isso são cenas do próximo capítulo. Eu vou fechando aqui a aula de hoje com vocês sobre as monarquias ibéricas, sobre a formação de toda a Europa. E daí na aula que vem a gente termina e já faz a transição. Próxima aula já é transição, viu galera? A gente vai falar da transição do século XIV, indo exatamente para o século XV, saindo da Baixa Idade Média, entrando na Idade Moderna. E aí eu vou trabalhar com vocês esses últimos acontecimentos aqui, ó, que são a cultura medieval. A gente vai trabalhar um pouquinho a cultura medieval. E a gente conclui com a crise do século XIV, que é para a gente fazer exatamente essa grande transição para vocês, que é o final do feudalismo e o início da Idade Moderna. Perfeito? Então, a gente fez esse resumo grande, vocês viram que é algo macro, algo grandioso, esse período da Baixa Idade Média, período de grandes transformações. Mas a gente finaliza aqui hoje, semana que vem a gente volta, falando dessa cultura medieval, da crise da Idade Média e já começando os primeiros assuntos sobre a Idade Moderna. Então, me despeço aqui de vocês, agradeço mais uma vez aí pela participação de todos assistindo minha aula e saudades, espero que a gente se reencontre rapidamente. Cheiro no coração de todo mundo, saúde e até uma próxima. Valeu, galera. Grande abraço.